Ainda se tem muitas dúvidas sobre risco e perigo. Sobre isso, a diferença entre um item e outro, e ambos precisam estar inseridos no PGR? Com certeza, minha amiga. Há sim uma diferença de risco e perigo. Então vamos lá, vou tentar exemplificar aqui de um jeito que fique claro, tá, Andressa? Vou usar um exemplo muito tradicional de riscos e perigos, tá? Digamos o seguinte, eu tenho uma avenida super movimentada, né, muito movimentada, né, duas avenidas, uma que só vai num sentido e outra que só vai em outro sentido, tá? Então, se uma pessoa ela precisa atravessar essa avenida para chegar do outro lado, tá? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um perigo, tá? Qual que é o perigo? O perigo é que se a pessoa for atravessar, ela pode se acidentar ali. Só que lembrando, a pessoa não atravessou, a pessoa continua ali na faixa ali, ela não atravessou. Então, a partir do momento que ela ainda não se expõe ao risco, aquilo é um perigo, tá? Ela não se expôs ao risco, porém existe um perigo, porque se ela se expor, qual que é o perigo? De acontecer uma consequência com ela, tá? De acontecer uma consequência e ela vier se acidentar ou morrer. Então isso é um perigo. A partir do momento, a partir de qual momento que aquilo se transforma em um risco? A partir do momento que, quando houver uma probabilidade da pessoa se machucar. Então, lembrando, o perigo eu estou analisando somente o que? A gravidade. O que pode acontecer? Pode acontecer do trabalhador, daquela pessoa, morrer atropelada. Então, o que é isso? Isso é o perigo. E o que é o risco é quando aquele perigo que tem a sua gravidade, a sua severidade, existir uma probabilidade da pessoa se machucar. Então, tipo assim, a pessoa está ali, ela vai atravessar aquela rua. Ela olha para um lado, olha para o outro, não está vendo um carro, ela atravessa. Então, a partir do momento que ela executou o processo de atravessar a rua, ou seja, ela se expôs àquele perigo e existe uma probabilidade dela se machucar. Então, a partir do momento que existe uma probabilidade da pessoa se machucar, aquele perigo se transformou em um risco. Agora, esse risco pode ser leve, pode ser moderado, ou pode ser um risco grave ou fatal, um risco severo, né, um risco grave iminente, entendeu? Então, assim, o perigo é que lembrando, o trabalhador não se expôs ainda, se ele se expor, poderá gerar aquelas consequências com a pessoa. Agora, o risco é quando já existe uma probabilidade daquela consequência acontecer com aquele trabalhador, tá? Tentei explicar de uma forma assim bem básica mesmo, tá, ô Andressa? Tanto perigos como riscos devem estar no seu PGR, sim, tá? O seu PGR tem que listar todos os perigos que o trabalhador possivelmente pode se expor. A partir do momento que você joga a severidade, a matriz de risco da severidade e a probabilidade, se houver uma probabilidade mais elevada, e esse grau da matriz é você que vai definir a partir de que momento você vai considerar aquilo como um risco ou não. A partir do momento que aquela probabilidade é mais elevada, ela se transforma em um risco. A partir do momento que não existe probabilidade da pessoa se acidentar ou ficar doente, ou a probabilidade é quase nula, quase zero, ela não é um risco. Entendeu? Então, assim, eu só vou determinar medidas de controle para aqueles perigos que geram risco. Aqueles perigos que não geram risco, não tem medidas de controle, não tem ações a serem previstas, tá? De uma forma bem generalista, é mais ou menos isso, tá, Andressa?